Abra comigo Mateus 19. Eu quero falar sobre o jovem rico. No versículo 16, do capítulo 19, 16. Capítulo 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, pois, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí disse ele: Quais? E Jesus disse para ele: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: Em verdade eu vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez eu vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Diga graças a Deus. Diga: até aqui nos ajudou o Senhor. A Ele a honra, a Ele a exaltação para todos sempre. Diga glória a Deus. Eu gostaria que você olhasse para o irmão ao seu lado e cumprimentasse ele com a paz de Cristo. Desce a mão para ele. Fala para a irmã, para o irmão: está tudo na bênção, irmão. Eu tenho uma estratégia quando eu falo isso, porque o negócio vai apertar. Você está dando mistério? Diga glória. A Bíblia nos fala de um jovem rico. Os judeus imaginavam, por ser ricos, eles tinham a salvação com eles. E uma pessoa que tivesse problemas no seu corpo físico, ou se fosse pobre, não era abençoado de Deus, não tinha salvação. E este jovem, ele fala com um ar de deboche para Jesus. Presta atenção nisso. Já preguei isso aqui 1 milhão de vezes, agora mais 1 milhão e um diferente. Diga glória. Se você olhar de Mateus até Atos dos Apóstolos, ir de volta, já preguei 1 milhão de vezes. Diga glória. Mas sempre o Senhor me usa diferente. Este é o segredo da revelação divina, da revelação da palavra de Deus. Por ele achar que ele era rico, ele devia menosprezar as demais pessoas. Devia olhar para uma pessoa paralítica, ou cega, ou muda, e falar assim: está vendo, eu sou salvo. Ele não é, porque pecou ele e os pais dele. Então eu sou um príncipe, eu sou um abençoado, mas eu quero testar esse Jesus para ver quem ele é. Foi aonde ele quebrou a cabeça dele, irmãos. E aproximando-se de Jesus: Bom mestre, falou com ar de deboche. Oh, bom mestre, que bem eu farei para conseguir a vida eterna? Ele está perguntando com ar, dizendo assim: Jesus vai falar para mim: você é rico, você já é abençoado. E o irmão que está falando assim: a resposta foi bem diferente. Ele achou que testaria Jesus, mas não sabia que Jesus estava provando ele. Jesus está dizendo para ele agora no versículo 17: Por que você está me chamando de bom?
Porque o que Jesus tinha que para falar, irmão, ele falava na face da pessoa, ele não falava pelas costas. O que ele tinha que falar, ele era franco, em verdade eu te digo. E falava e corrigia as pessoas na palavra face a face. E aqui Jesus, sem hipocrisia, porque não tinha hipocrisia nele, ele falou: por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Mas Jesus é Deus, diga glória. Está dizendo, só tem um que é bom, bom é Deus. Jesus fala para ele: se você quer, porém, entrar na vida eterna, então guarda os mandamentos. Jesus falou para ele e virou as costas para ele. Você quer ser perfeito? Você não quer ser o príncipe aí? Você não se considera o salvo? Então, se você acha que você é o tal, você deve guardar os mandamentos. Jesus sabia da resposta dele. E disse ele para Jesus: mas quais são os mandamentos, Jesus? Ele usa de novo a hipocrisia com Jesus. Oh, eu não conheço os mandamentos. Sabia a lei de Moisés, né? Não conheço os mandamentos. Quais são, Jesus? E tem pessoas que é assim com a gente. Já sabendo da resposta, dá uma de irônico, debochado. E esse cara era debochado, esse príncipe. Falou: quais são mesmo os mandamentos, Jesus? Que tipo assim, eu esqueci. Me faz lembrar aí, Jesus, o que é Jesus? Aí Jesus responde para ele. Jesus disse para ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a você mesmo. Aí disse o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O erro dele agora foi esta pergunta: o que me falta ainda? Sacode o irmãozinho e fala assim: o que falta ainda? Se ele já guardava os mandamentos, por que ele falou: o que está faltando ainda, Jesus? Ele deu uma brecha para Jesus sentar a lenha nele, de Jesus falar o que tinha que falar com ele. E este foi o erro dele. O que falta ainda? Eu já tenho guardado os mandamentos, eu sou um bom príncipe, eu sou rico, já me considero salvo, mas o que é que está faltando para mim ainda, Jesus? Olha para o irmão e diga assim: e aí, o que você responderia para Jesus se fosse com você? Se você falasse isso para Jesus: o que me falta ainda, Jesus? Você deu uma brecha para Jesus responder, sim ou não? Olha a resposta de Jesus para ele. Ele fala que tem guardado o mandamento desde a mocidade dele, mas ele faz uma pergunta para Jesus de volta: que me falta ainda? Aí Jesus falou: se você quer ser perfeito, você vai vender tudo que você tem e vai dar aos pobres. Aí você vai ter só um tesouro no céu. Depois você vender tudo que você tem, dar aos pobres, terá um tesouro no céu. Aí depois disso você me segue. Pergunta para o teu irmão: o que você faria se fosse com você? Se você tivesse posses, tivesse seus bens, e você fosse da besteira de perguntar para ele: o que falta para mim ainda, Jesus? Ele falou assim: olha, então você vai ter que vender tudo que você tem, dar aos pobres, para depois você vender tudo que você tem, você vai ter um tesouro no céu. Aí esse homem devia ter ficado da cor dessa parede aqui, talvez, ou deste púlpito aí. Não tinha resposta para dar. Aí Jesus fala: você vai ter um tesouro no céu, e depois aí você pode me seguir. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo o que Jesus disse, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse Jesus aos seus discípulos: olha, em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Aqui é o rico usurento, não é o rico salvo. Preste atenção numa coisa: Jesus nunca abominou riquezas. Diga aleluia. Sacode o irmão e fala assim: Jesus nunca proibiu riquezas. Fala em voz alta: Abraão, Isaque, Jacó, José no Egito, todos eram ricos, eram prósperos,
Eram homens que tinham suas fazendas, tinham seus gados, tinham riquezas e Deus não se retirou deles. Mas tinha uma coisa que tinha no coração deles: Deus em primeiro lugar. As palmas para Ele. O problema é que a sedução da riqueza e as coisas da vida levam o homem para o buraco, irmãos. Tinha um sujeito, história verdadeira que eu vou contar aqui, de uma região perto da nossa aqui, que ele era um camarada que ganhava um salário mínimo. Talvez, na época era R$500, e devolvia 50 de dízimo para o Senhor, e devolvia com maior alegria, talvez 1.302 hoje, 130,20 para o Senhor, diga glória. Estou bom na matemática, hein? Só que um dia, ele conseguiu um cargo de prefeitura, como prefeito, de uma determinada cidade do sul da Bahia. Ele passou a ganhar, em termos de hoje, dos 500 da época, em 5 mil, em termos de hoje, sim, de 500 para 5 mil, 10 vezes mais do que ele ganhava. Quando esse homem começou a ganhar, talvez, vamos botar em termos de hoje, de 1.300 para 13 mil, ele começou a pensar: para que eu vou devolver 1.300 para a igreja do Senhor? Para que eu vou ser fiel? Esse cara afastou da igreja. Isso é caso verídico. Eu podia até falar o nome dele aqui, mas por questão de ética não vou falar não. Diga glória. Tá, advogada sabe que tem que fechar o bico. Advogado também atrás, doutor Marcelo, Suzana, né? Tem que vigiar o que fala. Aí ele falou assim: não vou dizimar mais nada não. E começou a entrar em jogos de azares. Começou a ser viciado em uísque. E começou a entrar em jogos de azares, eu acho que era baralho, parece, coisa assim, apostado. E esse cara virou uma chaminé, fumava um charuto atrás do outro e cigarro atrás do outro. Esse cara ficou doente completamente com jogos. Olha para o teu irmão e diga assim: você quer essa riqueza para você? Você tem que ter a prosperidade de Deus, mas essa riqueza não serve para mim. Para você ter riqueza, para você cuspir na face de Deus, é melhor você nunca tê-la. Tem gente que, se subir um degrau na vida dele, ele pisa em Deus e pisa em todas as pessoas. E o Senhor tem olhado para isto. Não estou dizendo só para a igreja, não, estou dizendo para o secular que está me escutando agora. Pessoas que não tinham nada, fizeram promessas, fizeram votos, e quando chegou lá, abandonou o Senhor da fonte das águas vivas. É a mesma coisa desse jovem usurento. Porque ser rico para Deus e com as pessoas é maravilhoso, diga glória a Deus, irmão. Mas ser rico para você e ser usurento, Deus entristece. Ser usurento na obra de Deus, Deus entristece. Olha, este jovem rico, ele se considerava o máximo por ser rico, por ter tudo, por ter as propriedades. Talvez usava até injustiça com as pessoas para enriquecer. Mas Jesus agora, ele faz uma pergunta tão imbecil, tão errada. Ele fala: o que está me faltando ainda, Jesus? Ali foi o dia da salvação dele. Está faltando uma coisinha no seu coração: você vender tudo que você tem e depois você me seguir. Aí ele ficou triste. Sacode o irmão e fala assim: Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus não queria tomar a sua riqueza. Jesus estava testando o seu coração. A Bíblia fala em Deuteronômio 32, 31, se não me falha a memória, Deus testou o coração de Ezequias. Deus foi na profundidade. Não é Deuteronômio não, falei o quê? 2 Crônicas 32, 31, vê se a cabeça está boa. Acho que deve estar boa, não tirei férias ainda, mas creio que esteja bem agora. Vamos lá, 2 Crônicas 32, 31, ou a primeira crônica, vamos lá, acho que é a segunda, vamos lá. 2 Crônicas 32, 31, coloque para nós aí. Até eu abrir aqui. Isto, depois, não, aí mesmo. Sim. Contudo, no negócio, dos embaixadores do príncipe da Babilônia que foram enviados a ele perguntaram acerca do prodígio que se fez naquela terra. Deus o desamparou. Deus o deixou para tentá-lo.
para testá-lo, para tentá-lo, para saber o que havia no seu coração. Deus provou ele para ver, dentro do limite do coração dele, o que ele pensava de Deus na vida dele. Na vida deste jovem rico, Deus não queria sua riqueza, porque a Bíblia fala que o meu Deus, diga o teu Deus, o meu Deus, diga o nosso Deus, é o dono do ouro e dono da prata, ele não precisa nada do diabo, nada emprestado de ninguém. As palmas para ele, diga a glória. O diabo dá, Deus é o dono do ouro e da prata, a ele pertence a glória. Quando a Bíblia diz em devolver o dízimo no Novo e Velho Testamento, Deus está vendo a usura do meu coração e o seu. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, Ele quer ver a nossa fé e gratidão a Ele. Obreiros que não devolver dízimo aqui, o diabo está com eles. Se nós não formos fiéis nos dízimos e ofertas alçadas ao Senhor, somos infiéis. Porque uma das coisas que Deus quebrou no meu coração, quando você devolve o dízimo, você quebra a usura do seu coração. O dízimo é um ato de fé. E Deus prova a você que quando você está no limite, Deus só prova a gente no limite que você é fiel. Deus abre portas, e a porta que Ele abre, não tem diabo, não tem inferno, não tem Satanás, não tem ninguém para roubar, porque o que Ele abre foi Ele. A porta que Ele abre, ninguém fecha. As palmas para Ele. Este ministério, para a honra e glória de Jesus, nunca me indigou. Um dia um chegou para mim assim: ô pastor, estava construindo aqui, ô pastor, vamos fazer uma rifazinha? Eu falei: irmão, não precisa. Mas por quê, pastor? Porque o dinheiro para começar e terminar já temos. Eu não sou otário de começar um trem sem recurso. Poxa, eu tenho que começar quando tem alguma coisa, irmãos, a Bíblia fala isso. Tem gente que começa a coisa e para na metade, sabe por quê? Porque não projetou a sua vida. Deus nunca deixou faltar nada aqui. Pastor, faz rifa. Pastor, faz o seguinte, pega cada membro e vai falando na cabeça de cada um para devolver. Irmão, eu não preciso disso, que o Espírito Santo que fala com eles. Desde o começo de 2001 deste ministério, e agora 2023, nunca faltou nada para esta casa. Por quê? Porque que a porta quem abriu foi Ele, e quem abre é Ele, e quem abre é Ele, quem abre é Ele. Bata as palmas para Ele, você não entendeu não? Tem ministério que tem que, até a pessoa para limpar a igreja tem que fazer de cortesia, que nós pagamos, irmão. Sempre pagamos, sempre honramos quem nos honra. E o Senhor tem honrado esta casa. Por isso que a bênção de Abraão, Isaac e Jacó está sobre esta casa, sobre a minha vida. As palmas para o Senhor. Quem não é fiel no pouco não pode ser no muito, jamais. Deus testa no pouco para te colocar no muito. Sempre, eu tenho obreiros aqui que foram provados no limite, até de chegar ao ponto de perder o nome. Mas Deus exaltou e agora está próximo e abençoado, passou no teste de Jeová. As palmas para o Senhor, diga: Deus fez. Giovanni é um exemplo, nosso irmão Giovanni. A minha cunhada Giovanna é um exemplo, ganhava um salário e dizimava. E Deus honrou ela, não precisa nem falar o que ganha hoje. Deus tem honrado. Mas não quero falar sobre dízimo, eu quero falar sobre a fidelidade a Deus, no sentido de amar a Deus em primeiro lugar. Este jovem rico, o coração não estava em Deus, estava na matéria. E quanto mais o ser humano é agarrado na matéria, parece que nada deslancha para eles. Anos atrás, eu estava na empresa, anos atrás isso, 1995, acredito que foi 2008 que eu saí da empresa, 2008. Em 2007, 2006, antes de eu sair da empresa, o senhor mostrou um relógio. Sabe aquele relógio que fala, é ampuleta que fala?
faz tipo um reloginho egípcio, um formato assim de... Como é que chama aquilo? Ampuleta? Me ajuda, gente. Que marca uma areinha que cai o tempo. Ampuleto. Poleta. Ampulheta. O Senhor mostrou para mim a última areinha caindo na empresa para mim. Perguntei, Espírito Santo, o que é isso? Acabou o seu tempo aqui. Falei, Senhor, eu gosto tanto da empresa. Aí o Senhor falou comigo assim, claramente nos meus 2 ouvidos: quem é que sustenta você? Eu disse, o Senhor. Ele perguntou a mim no meu ouvido claramente, quem traz os clientes à sua porta? Eu falei, o Senhor. Quem é que traz os clientes diário e movimenta alguém para comprar aqui? Falei, o Senhor. Ele falou, então, por que não confia em mim? Eu falei, eis-me aqui, Senhor. Em 2008 fui no congresso. Quando eu voltei do congresso dos Estados Unidos, cheguei do congresso, falei, a partir de agora é só a obra do Senhor. Só que eu achei que essa obra do Senhor ia ser fácil. Sabe quando o irmão fala assim, aí que eu fui lapidado por Jeová. Aí que Deus vai mostrando para a gente e nos coloca numa encruzilhada e quer ver onde vai o seu coração, nele ou no mundo. Se você vai voltar para trás das suas decisões ou vai continuar à frente o que Ele te chamou para fazer. É por isso que Deus honra hoje, pela fidelidade. Se eu tivesse abandonado no meio do caminho e largado a encruzilhada para ir onde eu quisesse, talvez não estaria mais aqui, nem estaria vivo mais. Mas estou aqui por obediência a Deus, e a obediência traz vitórias. As palmas para o Senhor. Diga, creia! Creia! Aí o Senhor falou, a fé que você tem para alguém vir comprar o pneu na sua mão, é a fé que você tem que eu vou sustentar esta casa. Falei, o Senhor está certo, eu que estou errado. É lógico. A fé que eu tenho para me sustentar lá era a mesma de eu estar aqui e Deus não deixa faltar nada, diga glória. E sempre preguei descendo a borracha. E já saiu gente com raiva de mim, pode sair, mas eu prego o evangelho e prego na verdade. Tem hora que é amorzinho, tem hora que é florzinha, mas tem hora que o negócio é espinho grosso. Mas nunca deixei de pregar a verdade do evangelho aqui em cima. E outra coisa que eu nunca gostei de ser bajulado e bajular alguém na igreja. Ô irmão, maior dizimista, irmão, vem cá. Isso não tem aqui, irmão. A forma que tratamos um ser humano que ganha pouco, que talvez não ganha nada, que está aqui, é a mesma forma que tem que tratar um rico aqui. A acepção de pessoas não funciona nesta casa. A acepção de pessoas jamais. Já perdi uma obreira por causa disso. Tempo atrás ela virou para mim assim, pastor, o senhor pregou muito duro sobre casais que não casam, e tem muita gente na igreja que está amigado. Eu falei, irmã, agora que eu vou pregar mais. Mas eles vão sair, eu falei, problema é deles. Se saírem, já vão sair escutando a verdade, e a verdade é que liberta, é a palavra de Deus. Eu jamais vou ocultar a verdade por causa de pessoas. As palmas para Deus. Aí ela, pastor, tipo assim, eu sou a sua ajudadora aqui, pastor. Então, se o senhor tem que tipo assim, tem que passar a mão no ego das pessoas para ficarem. Eu falei, não, irmã, meu ministério é igual João Batista. Pode sair. Quando eu tive uma rebelião no ministério anos atrás, meu pai foi o único que pegou na minha mão, que na época o Rix devia ter 1 ano de idade, ou 2 anos, o Rix, meu sobrinho. Giovana também estava ajudando. Saíram um bocado de pessoas, 45 pessoas na época, por rebelião contra mim. Aí meu pai falou, meu filho, se ficar só 2 pessoas, é eu e você. E a família ali tem umas 4, 5 pessoas. Falei, pai, quem me chamou foi Deus. Tiver que sair, o que eu posso fazer? Mas Deus vai trazer mais aqueles que têm para se salvar. E ali a igreja virou um pronto-socorro espiritual, com libertação, com cura, com batismo com o Espírito Santo, e trouxe faces novas. As palmas para o Senhor. Diga glória! Fala para o irmão, a nossa dependência é Ele.
Tem que ser Ele. O dia que a dependência não for Ele, nós somos fracassados. O dia que você não depender de Deus 100%, a sua vida é fracassada. Olha, meu irmão, diga assim: quem deu os seus braços para você? Faz com a mãozinha assim, as duas pernas para andar. O Senhor. Não fique reclamando, porque é isso, que, pastor, você não conhece minha vida, eu tenho que trabalhar, o senhor está aí, eu tenho que trabalhar, sabe como é que é? Mas quem te deu as pernas e o braço para trabalhar, irmão? Sacode o irmão e fala: foi Deus. Então você depende dele. Nós sempre dependemos dele. Vamos sempre depender dele. Em tudo que você for fazer, você depende dele. Até a chuva para cair, o sol para bater, depende dele. Diga glória. Diga para o irmão assim: então pare de murmurar. Pare de reclamar da sua vida. O cara reclamando com 2 carros na garagem, rapaz, misericórdia. Eu queria ter um avião, só tenho 2 carros. Aí lá vem o outro: se eu tivesse um carro, estava bom demais. Aí lá vem o outro: não, se eu tivesse uma motocicleta, estava bom demais. Quanto mais um carro. Aí chega o outro, andando a pé, bicicleta: se eu tivesse essa moto de bicicleta. Aí o outro a pé: se eu tivesse uma bicicleta. Está entendendo onde é que está a hierarquia das coisas? Sempre tem alguém reclamando daquilo que quer mais. O cara tem um helicóptero: eu queria ter um Learjet, eu não posso comprar agora, só o helicóptero mesmo. Olha para o irmão e diga assim: o ser humano é insatisfeito. Só quem preenche essa insatisfação chama-se Jesus de Nazaré. As palmas para Ele. Diga glória a Deus. Aí Jesus agora está falando para o rico usurento: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. O rico assim, usurento, só pensa nele. É difícil ele entrar na igreja e ficar, irmão. Confia nele. Confia nas posses. Tem muita gente que era sócio das Americanas, hoje está triste, do que está rindo. A Bíblia fala: não confie nas riquezas, e nem coloque o teu coração nelas. Coloque em Deus. Você acha que eu estou brincando? Abre aí então a Bíblia Sagrada comigo, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6. Abre lá, irmão. Sério? Timóteo 6, (17) Mando aos ricos deste mundo. Manda, fala para eles aí, Timóteo. Paulo falando: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Tem gente se achando Deus aí no Brasil, né? Oh, Deus, Mas, meu irmão, assim, aguarde. Espera só um pouquinho só. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Mesmo assim, em Deus, irmão. A riqueza passa, Deus nunca. Que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Abre comigo 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Essa vai pegar agora. Segura firme, fala, segura firme, irmão. Pra você não cair. Mas aqueles que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas, como é que é, ricos? Com concupiscências, com desejos desenfreados, loucas e nocivas, que submerge os homens na perdição e ruína. Versículo 10.
Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ter dinheiro é bênção, mas amar a ele é toda a raiz de espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Eu estou sabendo de um bocado. A Bíblia está educada aqui, mas alguns. Eu sei de muito tá desviado. E pastores desviados, hein? Presbíteros desviados, hein? Diácono desviado, hein? Bispos desviados, hein? Presbíteros, bispos, profetas, por causa do dinheiro. Dinheiro fez mal para eles no lugar de fazer o bem. Desviaram da fé, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Aí o versículo 11, Paulo dá um conselho para Timóteo que é jovem. Fala, ô jovem pregador Timóteo, você é um filho para mim. Tu, homem de Deus, Timóteo, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Versículo 12, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Até aí, diga glória. Anos atrás, quando a igreja era lá na esquina, perto da igreja batista, lá embaixo, Colégio Batista, naquela esquininha ali, você sabe o que eu estou falando? Colégio Batista na esquina. Pastor Júnior ali, né? Na esquina. Estão lembrados de que é? Do outro lado aqui assim, hoje comércios ali. Onde é que eu vou falar? Aquela rua que sai para... Como é que é o nome? Perto da prefeitura. Sai no fundo da prefeitura, aquela rua, aquela esquininha que sai para a rua da prefeitura, final da prefeitura. Era ali a igreja, era para 150 membros no máximo, 120 membros. Era aquele pedaço ali, era a nossa igreja ali. Chegou um jovem, eu coloquei a mão sobre a cabeça dele para orar. Escute bem essa. Um rapaz moreno, forte, baixo. Quando eu coloquei a mão, sem maldade nenhuma, sem imaginar nada na vida, coloquei a mão, o bicho manifestou. Desgraçado. Falei, desgraçado é vocês, o que é? Você está aqui para nos perturbar, o que é que você quer? Falei, eu que pergunto, o que você está nele aí? Qual que é a missão aí que vocês estão para prejudicar esse rapaz? Ele falou, é o seguinte, esse rapaz deu o sangue dele lá na bruxaria, não posso falar outro nome agora, que agora Brasil virou um negocinho, tem que pensar o que fala. Ele veio lá da bruxaria lá e deu o sangue dele para nós. O diabo fala na boca dele. E uns 5 homens segurando. Já era forte, rapaz. Eu era mais magrinho, né? Você hoje segurava, né? Aí eu falei, e aí, bicho, o que é que você está com ódio aí? É que ele veio nesta casa. Falei, Então você vai deixar o corpo dele agora. O Espírito Santo me deu estratégia. Coloca a mão na cabeça dele e fala para eles irem para as costas. E a mente dele vai ficar livre. Ele vai confessar o que ele fez. Aí botei a mão na cabeça e falei, você que está na cabeça dele, para as costas, vocês. Todos os demônios da cabeça para as costas. Aí foram para as costas dele. Aí a mente dele ficou livre. Eu falei, e aí, meu irmão, o que aconteceu com você? Você foi aonde? Você foi na bruxaria? Como é que é? Não, eu fui lá sim, porque eu queria competir com meu irmão, que tinha posses, e eu sem posses queria ter mais do que o meu irmão, e lá eu dei o meu sangue, tirei o meu sangue e dei para eles. Quando eu coloquei a mão na cabeça de volta, falei, vocês estão nas costas, pode voltar para a cabeça. Os bichos voltaram, rapaz, com a força triplicada. Descobri! Eu falei assim, o que vocês estão na cabeça dele agora? Ele já confessou já que deu sangue para vocês, não é? Ele é nosso. Falei, não é não. Ele veio aqui hoje e agora ele vai renegar o que ele fez. Falei, demônio, na cabeça de volta para as costas. Voltaram, a mente ficou livre e voltou. Eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e renego o meu sangue que eu dei lá na bruxaria. Quando ele falou isso, o demônio saiu do corpo dele. Você sabe por que ele deu sangue para o diabo? Para ter o que o irmão dele tinha ou mais. Usura.
não se conformava do irmão ter mais do que ele. Então o demônio pegou ele quando deu sangue para o diabo. E quando ele renega com a boca dele, quebrando aquelas obras, os demônios voltaram com ódio, depois saíram e não voltaram mais, para a glória de Deus, e ele fez uma confissão diante de Jesus e pediu perdão a Jesus. Aonde está meu sangue? Lá agora, Jesus, quebra lá em nome do Senhor. E o Senhor Jesus foi com seus anjos e quebrou a obra do sangue dele na bruxaria. Olha para o irmão e diga assim: irmão, eu sei que o homem sempre quer mais. Fala para ele assim, fala para o irmão: o homem sempre quer mais. Mas não lute muito por muitas coisas. Lute pela sua salvação. Uma pessoa falou comigo, não sei se foi minha cunhada, uma pessoa que me falou esses dias agora: tem gente que luta, rapaz, a juventude toda para ganhar dinheiro. Aí depois que ganha, já está velho. Está na minha idade já, 50 e pouco. Aí depois de 50 e pouco, adoece. Aí gasta todo o dinheiro que ganhou na juventude, porque agora já está quase morto. Andou em cima de uma, como é que chama? Esteira. Não saiu do lugar. Olha, meu irmão, assim, Deus não abomina você ter projetos. Eu quero ter uma casa, ter um sonho em ter um carro. Eu mesmo comprei um carro, falei, esse carro era meu sonho, comprei. Mas depois que eu comprei, eu falei, por que eu comprei? Você começa a achar tudo fútil. Se eu andasse com outro mais barato, era a mesma coisa. Você está entendendo? Mas é o sonho. Deus não abomina. Mas meu coração não está no carro, está em Deus. Meu coração não pode estar na matéria, tem que estar em Deus, diga glória. E quando ele fala para o jovem rico, que os ricos não podem herdar o reino de Deus, é os ricos usurentos, porque tem muitos ricos evangélicos hoje, que são ricos e vão para o céu, porque são crentes fiéis. Mas o coração não está preso. Amém, queridos? Vamos orar nesta noite para a sua vida.